contextualizar melhor o tema, eu vou explicar um pouquinho do que é eutrofização. E a eutrofização nada mais é do que um acúmulo excessivo de nutrientes e matéria orgânica num corpo hídrico. Isso pode ter uma causa natural ou ser causada de forma antrópica, causada pelo homem, no caso, né? E esse processo, geralmente, ele acontece por conta de um descarte irregular de esgoto em lagos ou represas, aumentando os níveis de fósforo e nitrogênio naquele corpo hídrico e trazendo consequências graves para aquele ecossistema. Então, o principal objetivo desse projeto é, de fato, fazer uma apresentação de corpos hídricos eutrofizados, as causas, as consequências e também trazer um tratamento que seja viável de esgoto a nível terciário, que ele faça a remoção dos nutrientes catalisadores na eutrofização como método preventivo para evitar que um rio, um lago ou uma represa ele venha a sofrer com essa condição. Visando a viabilidade do projeto, foram consideradas as vantagens e desvantagens. Em relação às vantagens, o ecossistema antes degradado se recupera e retorna ao equilíbrio. Caso este rio ou lago seja utilizado para abastecimento, ele não vai precisar de maiores gastos com o tratamento de água para se tornar potável, já que não estará mais eutrofizado. A remoção biológica é um método natural baseado na autodepuração, em que os próprios organismos fazem o tratamento daquele efluente. Portanto, não será necessário o uso excessivo de componentes químicos. Em relação às desvantagens, algumas bactérias possuem crescimento lento e podem lentificar o processo biológico. Caso contenha esgoto sanitário, é necessário utilizar mais tecnologia, o que pode gerar maiores custos. O processo biológico é delicado e fatores tóxicos como pH podem influenciar negativamente. Nos últimos anos, a eutrofização tem sido considerada um dos problemas ambientais mais graves com relação à qualidade de água. Isso se deve ao descarte irregular de esgoto doméstico e industrial nesse ambiente, especialmente em corpos d'água caracterizados por ficarem mais em estado de repouso, sem muita correnteza, como lagos e represas. Um corpo hídrico entra em processo de eutrofização quando os seus níveis de nitrogênio e fósforo aumentam de forma irregular, advindos do descarte de esgoto. Esse aumento resulta na proliferação de algas, além de diminuir o nível de concentração de oxigênio e impossibilitar o processo de fotossíntese como ele deveria acontecer. A eutrofização pode ser causada por atividades naturais que acontecem no decorrer dos anos, ou também pode ser causada por atividades antrópicas, resultantes do despejo de esgoto sanitário e industrial, de caráter químico, alimentício ou de fertilizantes. Este projeto tem o objetivo de dar foco às atividades antrópicas e explicitar como o tratamento de esgoto a nível terciário tem capacidade de evitar que um corpo hídrico entre em processo de eutrofização, mantendo a qualidade do seu ecossistema e da água. Após a identificação desses locais, é essencial que cada um deles comece a tratar os efluentes a nível terciário, pois esse tratamento se caracteriza pela etapa em que retira todos os nutrientes de nitrogênio e fósforo responsáveis pela eutrofização e que restaram do tratamento a nível secundário, geralmente o mais utilizado. Para a remoção dos nutrientes de nitrogênio e fósforo, será utilizado o método de remoção biológica. Na remoção do nitrogênio, o processo será dividido em duas etapas, chamadas nitrificação e desnitrificação. A primeira consiste em aplicar 2 grupos de bactérias responsáveis pela oxidação da amônia a nitrito, chamada nitritação, e depois converte o nitrito para nitrato, chamada nitratação. Depois é realizada a etapa de desnitrificação. Nesta fase, grupos de bactérias oxidam alguns substratos de compostos de carbono orgânico, e logo depois o nitrato é transformado em nitrogênio gasoso e lançado novamente na atmosfera. O processo de remoção do fósforo será feito por organismos acumuladores de polifosfato. Na fase aeróbia, que vem em seguida, o fosfato é absorvido. Com o crescimento das bactérias, a remoção líquida do fósforo é positiva, já que todo o lodo é removido do reator. Após finalizar o tratamento e remover o nitrogênio e o fósforo, este efluente está apto para seguir para o seu corpo d'água de destino, sem que mude drasticamente os seus níveis de nutrientes. O tratamento de esgotos a nível terciário pode ser utilizado em lagos, represas ou ecossistemas aquáticos que apresentem um pré-quadro de eutrofização ou indícios iniciais de que ele está entrando em eutrofização, pois ele trabalha exatamente removendo os nutrientes que causam e desencadeiam esse quadro.